Oi, gente, bom dia. Muito bom dia. Problema aqui na conexão já, né? Mas hoje eu estou no QG original, tô em casa, depois de vir da academia. E a minha pergunta é: você está animado para o dia de hoje? Tá aí com bom ânimo? É bom lembrar que o bom ânimo, quando aparece na Bíblia, toda vez que Deus fala com alguém, ou até Jesus, quando falou com alguém, tem de bom ânimo, sempre foi em situações em que a pessoa tinha tudo para desistir. Mas ela se esforçou, teve o bom ânimo e passou por cima da situação que estava enfrentando. Então pense nisso quando pensar em desistir. Domingo à noite vamos falar sobre isso, tá bom? Então o que eu quero dizer é o seguinte: não espera que o ânimo para esse dia seja uma coisa natural. Pode ser que você tenha que se esforçar para se manter animado para viver esse dia. Bom, a live de hoje não vai falar sobre isso, né? Como eu disse, esse é um assunto para domingo que vem à noite. Hoje, dia 19/2, e a gente vai conversar sobre não se engane. Quando eu era mais novo, bem mais novo, eu tinha uma namoradinha, eu era apaixonado por ela. Minha esposa tá aqui do lado, tá? Pode ficar tranquilo. E um dia eu vi ela num ponto de ônibus. Eu tava com um amigo meu, aí eu falei, nossa, fulano ali. Eu via fulano e eu... Aí ele, onde que ela tá? Ela tá ali. Aonde? Ele olhava e ele não via, mas eu via. E aí eu fui me aproximando do ponto ônibus, eu percebi que ela não estava lá, mas eu via nitidamente, com a roupa, tudo direitinho. Era ela, mas eu não consegui ver depois, quando cheguei mais perto. Isso significa que eu fui enganado pela minha mente, né? Muitas vezes, segundo a parapsicologia, né, a nossa mente ela plasma imagens. Tem coisas que às vezes causam tanta impressão, deixam impressões tão profundas na nossa psique, no nosso eu interior, na nossa mente, né? Fica guardado lá no inconsciente. Todas aquelas coisas que estão gravadas lá no inconsciente, elas vão gerando pensamentos e vão gerando ações, entende? Então, assim, às vezes plasma até uma imagem, você cria um holograma, uma miragem, né? Você consegue ver, sentir, tem impressões psíquicas, você sente o cheiro, sente a presença, você sente um monte de coisa. Às vezes a gente pensa que isso é uma coisa espiritual e muitas vezes não é, pode ser, mas muitas vezes não é. Às vezes é realmente fenômenos da própria mente. E aí quando eu trouxe esse assunto aqui agora para você, porque enquanto eu estava lendo um texto de Jeremias, me veio essa experiência, que já aconteceu em outros momentos. Já teve outros momentos em que eu vi coisas que não estavam ali, não existiam ali, né? Em alguns casos foram experiências espirituais mesmo, coisas que Deus queria me mostrar. E em outros casos eram coisas que estavam dentro da minha psique, dentro da minha mente, dentro do meu coração. Estava uma impressão tão profunda dentro de mim que acabou se projetando para fora. Minha mente viu, os olhos veem aquilo que a mente quer ver, né? A gente sabe disso. Então, aí eu estava lendo Jeremias 17, 9 e 10. E aí eu estava lembrando disso, o quanto a nossa mente às vezes é enganosa. E a gente tem que tomar cuidado com os enganos da mente, porque a mente enganosa, o inconsciente, ele pode gerar pensamentos e emoções no consciente que geram ações. Presta atenção aqui de Jeremias 17, 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com suas obras. Então, olha só, o texto, o primeiro versículo 9, vai dizer que o coração é doente, com uma doença incurável, e por isso ele não é confiável. E quando fala coração aqui, não é o órgão cardíaco, é a mente, é o centro da inteligência, é onde eu vou fazer onde eu vou inteligir mesmo, onde eu vou fazer distinções, o centro das emoções, o centro da razão, a mente. A mente, a gente fala aqui, ó, ela é enganosa. Porque existem impressões, existem coisas que funcionam dentro do nosso inconsciente que geram pensamentos, emoções, que geram ações. Tem coisas que você faz repetidas vezes e você não sabe por que faz repetidas vezes. Né? O vício, por exemplo, é uma dessas coisas. A gente faz muitas vezes, repetidamente, algumas coisas, não sabe nem porquê, mas é porque a mente está dominada ou está sendo controlada por uma coisa maior do que o consciente é capaz de dar conta. Entende? E aí que o texto vai falar assim, essa doença incurável da mente, né, é sondada pelo Senhor. O versículo 10 fala isso, eu sou o Senhor que sonda o coração. Eu examino esse coração, porque eu sei que ele é enganoso.
Então, essa é uma das razões pelas quais Jeremias e também Isaías vai falar que o povo louva a Deus com os lábios, mas o coração está longe. A mente está longe, mas com os lábios louva. Então, ele fala, eu examino o coração, eu examino a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta. Ou seja, é a partir daquilo que Deus vê dentro da gente, é que a gente é julgado. Né? Muitas ações nossas, elas são produto de coisa que está lá dentro. É por isso que a conversão é uma coisa que acontece dentro, é mudança de mente, é metanoia, mudança de mente. É por isso que Romanos 12:2 vai dizer lá, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, do vosso coração. Não é só uma mudança intelectual, não é uma mudança de religião, mas é uma nova natureza nascendo. Por isso, inclusive, em 2 Coríntios 5:17 fala, nova criatura é uma nova criação. O coração ele tem uma doença incurável, a mente tem uma doença incurável, que gera hologramas, que gera miragens, faz a gente correr atrás do vento. E essa doença só é curada quando o coração é refeito, quando ele é reproduzido, quando ele é reconstruído pelo Senhor, de acordo com o que está escrito lá em vários textos bíblicos, mas sobretudo 2 Coríntios 5:17, né? E é uma das razões, inclusive, que Tiago vai dizer que todo homem precisa ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir. Então eu vou ouvir uma coisa ou eu vou perceber uma coisa. Eu, na experiência que eu tive de ver a namoradinha lá, eu fui pronto para agir. Então, eu não fui pronto para observar. Será que é ela mesmo? Não. Eu já fui logo em direção a ela, já fui logo tomando atitudes. Muitas vezes a gente vai tomando atitudes de acordo com as impressões que a gente tem com relação a uma pessoa, com relação a alguma coisa, uma coisa mal entendida. Procura ouvir de novo. Você poderia repetir, por gentileza? Procura ouvir de novo. Procura saber de novo. Ore um pouco mais, analisa um pouco mais. A nossa ser reativo pode não ser uma boa experiência na vida. Às vezes a gente é muito reativo e o texto fala aqui, ó, seja tardio para falar, tardio para irar, e eu acrescento, tardio para agir. Tardio para agir. Eu estava com uma situação na igreja para resolver recentemente e eu não sabia como que eu ia fazer isso. Então eu comecei a orar e jejuar. Estava orando, falando com Deus acerca do assunto. Senhor, essa situação está acontecendo. Como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou abordar essa situação? Dar solução para isso? E eu demorei alguns dias orando e talvez as pessoas estivessem até, os envolvidos, estivessem até preocupados, achando que eu tinha esquecido da situação, achando que tinha deixado para lá. Não, não tinha esquecido não. É um hábito. Orar primeiro, esperar, analisar, aguardar uma solução de Deus. E Deus solucionou. As coisas se desenvolveram, resolveram do jeito que tinha que resolver. E as minhas ações com relação a essas coisas foram mínimas. Então a gente é muito reativo, a gente está sempre querendo fazer, quando na verdade a gente acaba trocando os pés pelas mãos, né? A gente tem que tardio, seja tardio para irar-se, tardio para falar, tardio para agir. Mesmo que você fique chateado com você mesmo, nossa, quanta morosidade da minha parte, e principalmente quando está lidando com outras pessoas, porque as outras pessoas têm sentimentos, têm emoções. Então nem sempre é bom você falar, agir rapidamente, reativamente com relação a outra pessoa, por causa dos sentimentos, das emoções, por causa de tudo que está lá dentro, por causa do ser humano que está lá do outro lado. Entendeu? E às vezes pode desmoronar um monte de coisa, porque você está correndo atrás de uma miragem, né? Está sendo enganado pelo coração. Então, Jesus tenta corrigir isso e ele consegue, né? Corrigir isso em Pedro. Pedro era muito reativo, né? Tinha sempre uma resposta pronta. Aí Jesus falou, arreda de mim, Satanás. Tinha sempre uma ação pronta. Pegou a espada, cortou a orelha do rapaz lá. Jesus falou, para com isso, Pedro. Então Jesus foi sempre podando essas reações imediatistas de Pedro. Pedro, seja menos reativo. Seja menos reativo. Não se engane. Seu coração está te enganando. O seu coração te engana tanto que você nem percebeu que isso é uma profecia que precisa se cumprir. Então, o texto é muito claro em dizer para a gente, o coração é enganoso. Né? Mais que qualquer doença, ele tem uma doença incurável. Quantos casamentos acabam porque as pessoas acham que tem razão em tudo, sem compreender a razão do outro, ou sem dar ouvidos para a razão do outro. Não é pronto para ouvir, é pronto para falar, para jogar na cara, é pronto para agir. Quantas pessoas perdem o emprego
porque às vezes não entende as razões pelas quais o patrão mudou alguma dinâmica do trabalho. Entende? Quantas amizades são desfeitas porque às vezes as pessoas são reativas e não entendem a dinâmica, as dinâmicas de variações que muitas vezes na amizade acontece. Então, às vezes, a gente tem que esperar o desenvolver o desdobramento do tempo. Esperar que ele se desenvolva. Não agir de forma reativa, porque o nosso coração é enganoso. Você já pensou se a minha namoradinha lá, não era ela, mas já pensou, não era ela e não tinha ninguém parecido com ela lá. É o mais interessante e o mais importante. Porque você já pensou se tivesse uma pessoa parecida com ela, tivesse de costas, e eu pensasse que era ela e abraçasse? Na emoção, na ação, no ímpeto do coração, você já pensou se eu fizesse isso? Que problema que eu ia arrumar para minha vida? Então, assim, às vezes parar, olhar, é isso mesmo? É isso mesmo que eu estou vendo? É isso mesmo que eu estou ouvindo? E julgando, né, de acordo com mais detalhes que vão se apresentando, para eu não ter dúvida com relação ao julgamento que eu vou fazer e a determinação que eu vou ter com relação àquela coisa. Então, não se engane. Não se engane. Às vezes a gente quebra a cara porque a gente escuta uma coisa que foi mal falada, a gente julga de imediato. Às vezes a pessoa está num mau dia, né? Ou às vezes eu estou num mau dia, a pessoa falou um bom dia diferente comigo, mas porque eu estou num mau dia, eu acho que a pessoa me odeia. Entende? Eu não procuro analisar uma série de coisas que envolve esse caminho entre o bom dia da pessoa e a minha audição. Então, são exercícios. São exercícios. Se você sabe, e eu sei, que eu tenho dentro de mim uma coisa que vai gerar pensamentos e emoções e ações, que o texto fala aqui que é doente e que precisa de domínio, então eu preciso realmente julgar essas coisas dentro da perspectiva do Espírito Santo. Essa é uma das razões pelas quais um fruto do Espírito Santo, ou uma parte do fruto do Espírito Santo, é o domínio próprio. O próprio Espírito Santo, ele domina a nossa natureza, porque ele sabe que se depender da gente, a gente vai sempre agir na base do ímpeto, sempre correndo atrás das miragens, sempre sendo enganado, sempre sendo iludido com as coisas que a nossa mente apresenta de forma ilusória. Então o Espírito Santo está aí para isso. Então, a gente pode usar esse recurso, né, do Espírito Santo nos ajudar a termos uma visão mais clara acerca das coisas, né, acerca daquilo que está acontecendo, que está surgindo na nossa frente, né? E não fica correndo atrás de hologramas. Espero que essa palavra seja útil e aplicável ao seu dia, assim como foi útil e aplicável aos meus dias. Amanhã, se Deus permitir, a gente se encontra aqui às 7:20. Um grande abraço para todo mundo que está aí, Juscelane, Alice, irmã Ana, Carlinha, Flávia, Karine, Marilis, o pastor Gilberto e todos os demais aí. Deus abençoe. Amanhã a gente se encontra.